Boa noite, meus irmãos. Vamos ficar de pé. Sejam todos bem-vindos à Igreja Batista de Jardim Santíssimo. Estamos aqui no culto da noite para adorar ao Senhor. Então aperte a mão do seu irmão. Deseja a ele uma ótima celebração. A você que está cultuando com a nossa igreja pela internet, vamos adorar junto. Nós temos um Deus que é o nosso castelo forte. Amém, irmãos? A palavra do Senhor diz no Salmo 121: eleva nossos olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem da onde, irmãos? O socorro vem do Senhor. Se você está passando por dificuldade, se você está passando por problemas, tenha certeza que nosso Deus é o nosso castelo. Coloque essa vida no Senhor, fortaleça-se no Senhor, Ele proverá. Então vamos adorar o Senhor nessa noite.
Deus que é o nosso refúgio, esse Deus que é a nossa fortaleza. O nome do Senhor deve ser adorado nesse lugar, amém? O nome do Senhor, meu querido, o nome do Senhor Jesus é forte. Não existe outro nome igual. O nome do Senhor cura, o nome do Senhor Jesus transforma. Com certeza você em algum momento foi transformado pelo nome do Senhor, esse nome forte, esse nome que muda a realidade de pessoas. E estamos aqui nessa noite adorando o nome do Senhor, amém? A palavra do Senhor diz em Romanos 14 que chegará o dia que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará que quem é o Senhor, irmãos? Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor. E é nesse nome que nós vamos adorar. É nesse nome que nós vamos erguer os nossos olhos, porque o Rei chegou. Aleluia. Não há. Abre os seus lábios e cante. Outro nome igual. Nosso Deus é grande, maior, maior que a terra, céu e mar. Sua glória, sua glória. Igual outro não há.
transmitida nesse lugar, não existe nome maior que o nome do Senhor. Não há um nome igual, não há um nome igual. Este é o Senhor, o invencível, quem não está. Montes se prostram pra adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. Diga com meu poder. Com Deus, poder, cadeias se movem, terra e céus adoram teu nome. O nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo, santo. Quem não está, onde se prostram ao adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual, não há um nome igual, não há um nome igual. Tudo pro Senhor e para o Senhor. Amém? Amém. Vamos ver aqui se não falha o microfone. Que o Senhor seja exaltado neste lugar e Ele já está sendo. Você já sentiu o Senhor aqui? O Senhor já falou com você? É só o início. O Senhor tem muito mais a falar aos nossos corações nesta noite. É bom ter liberdade do Senhor, não é, irmãos? É bom ter tempo aberto. É bom você poder se arrumar, fazer esse trajeto, chegar ao templo, encontrar irmãos, som, no volume que a gente quiser, um dia mais alto, um dia mais baixo. É bom ter essa liberdade. Mas hoje é o dia da igreja livre, eu e você, orarmos e intercedermos pela igreja perseguida. Hoje é o domingo da igreja perseguida. Milhares de igrejas estão neste domingo orando, intercedendo, levantando ofertas, fazendo um movimento em favor daqueles irmãos que têm a mesma fé que eu e você, mas estão impedidos de adorar o Senhor como nós adoramos nessa noite, com essa liberdade que o Senhor nos dá. Coisa linda é percebermos uma igreja em adoração. E Deus está também neste momento onde há igrejas escondidas adorando ao Deus eterno. Ele está lá também, amém, igreja? Porque há irmãos nesse momento percebendo o cuidado do Senhor, porque o Senhor cuida da igreja livre, o Senhor cuida da igreja perseguida também. É óbvio que há um temor, a dor, a mortes. Neste momento há cristãos presos por professarem a mesma fé que você. Isso precisa doer no meu coração, isso precisa doer no seu coração, isso precisa doer no coração de uma igreja missionária como a nossa. Neste momento, há igrejas sendo atacadas. E a gente vai lendo relatos, você tem na sua tela. Existem mais de 360 milhões de cristãos perseguidos em todo o mundo. E quando eles chegam, mancham as igrejas de sangue, sim. E aqueles que conseguem fugir, pelos relatos, tem que fugir sem chorar, irmãos. E se chorar, tem que chorar baixinho. E nessa fuga, filhos se perdem de pais. Mas eu quero te dizer que se há terror na igreja perseguida, há temor na igreja perseguida, há amor pelo Senhor na igreja perseguida, há esperança na igreja perseguida, porque eles decidiram receber o amor do Senhor.
esse ousado amor que te alcançou, nos alcançou também. Esse ano a gente está focado na Nigéria e no oeste africano, porque diferente do que a gente imagina, igreja perseguida não é só no Oriente Médio. A África é um dos continentes mais perseguidos do Evangelho. Que o seu olhar, que o seu coração, que o seu amor, que a sua oração, nos minutos que se seguem neste culto, sejam para esses irmãos nossos. Um dia nós estaremos com eles, ressuscitados com eles, reinando em glória com eles. E o Senhor há de nos mostrar, tenho certeza. Esses foram aqueles perseguidos que persistiram até o fim. E nós, Igreja Livre, não podemos nos distanciar muito disso não. Porque a gente sabe que um dia a perseguição chegará aqui também. Será que eu e você estamos preparados para esse dia? Vamos cantar sobre o amor do Senhor. Enquanto cantarmos sobre o amor do Senhor, que você tenha consciência que você foi alcançado por Ele. Por isso você está aqui. Você tenha consciência que os irmãos que estão escondidos foram alcançados por esse amor. E a esperança em Jesus que os mantém firmes. Igreja destruída num dia, crente lá dentro de novo no dia seguinte, na glória do Senhor. Porque o amor do Senhor é para a igreja livre e para a igreja perseguida. Vamos adorá-lo? Vamos adorá-lo na liberdade que hoje temos. Vamos honrá-lo. Vamos amá-lo por seu grande amor. Vamos juntos. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. O Senhor falava sobre nós e sobre eles. Tu tem sido tão bom. O Senhor tem sido bom para eles também, na realidade deles. Antes de eu respirar, sopraste com a vida. Perceba a bondade de Deus. Tu tem sido tão bom para mim. Oh, impressionante, infinita, amor de Deus.
para sombras, escala montanhas, nada encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras, nada encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas, nada encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras, nada encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas, nada encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras, nada encontrar. Será que nós estivéssemos na realidade da igreja perseguida, nós cantaríamos sobre esse amor? Tente sentir o que é cantar para o Senhor, falar do amor do Senhor, num ambiente onde você tem que ficar às escuras e cantar, sem o som dos microfones, só com as nossas vozes. Infinito ousado amor de Deus, oh, me deixa mais 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Mais baixinho, mais baixinho. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de segurança, Senhor. No momento de medo, para pessoas nesse momento usando ao Senhor. Nos ensine a te amar, Senhor, sem nada do que queremos. Nos ensine a te amar sem a estrutura que temos. Nos ensine a te amar tendo só o Senhor. Oh Deus, vem com teu amor sobre a tua igreja, Senhor. Nos ensine a ser igreja assim, Senhor, sem nada, só tendo nós e o Senhor. Um medo do que está fora do templo, mas um refúgio dentro do templo. Aleluia. O Senhor é o nosso refúgio. Senhor, nós não precisamos de nada, Senhor. Se nós temos o Senhor, se nós temos uns aos outros, Senhor, faz-nos sentir a dor de irmão que tem que se esconder para adorar o Senhor, que tem que cantar muito baixinho para que os outros não ouçam, que tem que esconder a sua Bíblia muito bem escondido dentro da sua casa para que os outros não vejam, que tem que professar uma fé que eles querem gritar e não podem gritar. Senhor, visita a igreja perseguida, Senhor. Fortaleça os nossos irmãos, Senhor. Abençoa os nossos irmãos, Senhor. Um dia nós os conheceremos e celebraremos em liberdade com eles eternamente, Senhor. E prepara-nos como igreja livre, porque sabemos, ó Pai, que no fim nós também seremos perseguidos. Qual será a nossa resposta, Senhor? Vamos fortalecendo, nos preparando, que nós sejamos aqueles que estarão aqui, mesmo no impedimento, nós estaremos, Senhor. Nós estaremos aqui para cantar o seu grande amor. Vamos de novo, igreja. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh,
Aleluia. Boa noite, irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Vocês podem sentar por alguns instantes. Hoje é o DIP, Dia da Igreja Perseguida. Como é bom nós podermos orar por gente que vive a mesma fé que nós. Aqui foi falado um pouco sobre a igreja da Nigéria, a igreja que está na África. Tantos irmãos e irmãs, vivendo a sua fé sob ameaça. Mas sabe um fato que me inspira? Quando, por exemplo, eu lembro da igreja perseguida da China, é uma das igrejas que mais crescem no mundo. Porque como foi vivido aqui, esses momentos, como seria a nossa relação com Deus, nossa fidelidade, nossa dedicação, se não tivéssemos todo esse aparato? Se só tivéssemos uns aos outros, e tivéssemos que, então, guardar a palavra no coração realmente, porque então não há possibilidade de levá-la nas mãos, de tê-la aí no celular. Mas que bom, meus irmãos, que nós, como igreja brasileira, nós hoje somos tocados pelo Espírito Santo e somos chamados à reflexão, a um despertamento e a um momento de gratidão a Deus. Gratidão a Deus porque nós gozamos desta liberdade no contexto brasileiro, nós temos essa liberdade de culto, e o que nós faremos com toda essa liberdade que nós temos? Nós precisamos, irmãos, mais do que nunca, viver essa fé em Cristo Jesus. Não apenas uma fé de um discurso, mas uma fé que orienta a nossa vida e nos conduz em direção ao coração de Deus. Não sei se você já teve a oportunidade, mas dá aquela olhadinha para o lado, dá aquele sorriso para o teu irmão, para a tua irmã. Nós estamos, por critérios e protocolos de biossegurança, voltando aí com essa máscara. Eu vi o irmão assim, abaixando a máscara um pouquinho, dando um sorriso e guardando de novo um sorriso. Mas faça isso nessa noite. Nós aprendemos a sorrir com os olhos. No auge da pandemia, nós nos reinventamos, não fomos treinados. Mas sabe o que me faz amar a igreja do Senhor? É que a igreja do Senhor, ela é sobrevivente. E não apenas sobrevivente, ela é vitoriosa. Ela é triunfante. Ela não é triunfalista, mas a igreja é triunfante. Nós somos a igreja triunfante. Esses irmãos que nós vimos aqui, algumas fotos deles e algumas matérias foram colocadas em nossos grupos na última semana, eles fazem parte da igreja triunfante. Porque nada, meus irmãos, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o exato amor que cantamos aqui. E louvamos ao Senhor por isso. Nesse momento, irmãos, nós iremos nos envolver financeiramente com a obra de Deus. Nós que estamos presencialmente, você que está conosco através das mídias sociais, através de nossas transmissões, nós podemos de várias formas nesta noite nos envolver na obra do Senhor. Temos projetados nossos dados bancários, também nosso Pix. Também podemos contribuir através do aplicativo de nossa igreja. Se você não sabia, e se você não havia ainda baixado o nosso aplicativo, a nossa igreja tem um aplicativo. Então você vai lá no Play Store e você vai acessar a Igreja em Jardim Santíssimo. Você vai baixar o nosso aplicativo e através desse aplicativo você pode também fazer a sua contribuição ou fazer presencialmente. E aqui uma palavra específica para essa noite, como a Gisele disse, nós somos uma igreja missionária, nós amamos missões, nós estamos envolvidos e empenhados na evangelização do mundo a partir
da nossa comunidade. Então, meus irmãos, há nos bancos envelopes brancos. Dá uma olhadinha esse banco aí na sua frente. Existem envelopes brancos aí. Esses envelopes, eles têm sido usados especialmente para oferta missionária. Não deixe de ofertar para missões. E nessa noite, toda a oferta que for destinada nesse envelope branco será revertida para esta igreja perseguida. A nossa igreja é cadastrada, é inscrita na Missões Portas Abertas, um ministério que ampara esses irmãos perseguidos ao redor do mundo. E hoje, nesse dia da igreja perseguida, as ofertas que forem coletadas nesses envelopes brancos serão destinadas à igreja perseguida. O que é para você R$1, 5, 10, 20? Para esses irmãos representa muitos recursos. Talvez você não tenha vindo tão preparado nessa noite, mas meus irmãos e minhas irmãs, é tempo de nós, nesse instante, abençoarmos a nossa igreja e também abençoarmos a igreja perseguida. Então, nesse momento é tempo de entrega de dízimos e ofertas, para que a nossa igreja prossiga no alvo, prossiga no objetivo que nós temos diante do Senhor, que é a salvação de vidas, que é o avanço da obra de Jesus, nosso Senhor, mas também se envolva no amparo, no cuidado à igreja perseguida. Pegue um desses envelopes, coloque a sua oferta, sabendo que hoje todo o valor que você destinar através desse envelope é para a igreja perseguida. E nós enviaremos para Missões Portas Abertas, para que nossas ofertas auxiliem, amparem, ajudem tantos irmãos e irmãs que hoje não podem livremente professar sua fé, mas eles não abriram mão da fé em Cristo Jesus. Sabe de uma coisa? Eles oram por nós e nós oramos por eles, pois, como foi dito aqui, há de ter um lugar, irmãos, onde o choro ficará para trás, as dores não mais existirão, e lá na Jerusalém Celestial, todos nós estaremos eternamente na presença do Senhor. Mas enquanto não chegamos em casa, nós nos amparamos mutuamente. Então nós iremos adorar ao Senhor mais uma vez. Enquanto estivermos envolvidos nesta adoração, também poderemos ofertar e dizimar nesta noite. Transforma-me conforme
família. E nós temos desfrutado da tua abundante graça, Senhor. Desde a última sexta-feira, quando, como Ministério com Famílias, nos reunimos para celebrar o amor e comunhão. Hoje pela manhã, ó Pai, orando, buscando tua face, ouvindo tua palavra. E agora à noite, Senhor, te adorando, sendo inspirados pelo teu Espírito, sendo fortalecidos pelo teu Espírito, para continuarmos na caminhada com Jesus. Obrigado, Pai. Nesse momento, Senhor, em teu altar, dízimos e ofertas são entregues, alimentos que vão abençoar famílias. Sobretudo, Senhor, em teu altar colocamos o nosso coração. E como diz a canção, suplicamos, sonda-nos, usa-nos, para que o teu nome seja exaltado através de nossas vidas. Ó Deus, nesse momento abençoe o teu povo aqui reunido, quer presencialmente ou virtualmente. Envie sobre o teu povo a mais abundante provisão, Senhor. Que os celeiros sejam fartos, que o teu povo prospere, que o teu povo, ó Deus, seja abençoado com oportunidades de emprego, aprovação de concursos, promoções, portas largas, abertas, não porque mereçamos ou porque amemos o dinheiro, mas porque entendemos, Senhor, que no reino de Deus, aqueles que são abençoados para partilhar, para abençoar. Receba, Senhor, nossa gratidão nessa noite, nossa adoração, e continue reinando, Senhor, em nossas vidas e neste culto, pois este é o clamor que nós fazemos no nome santo, poderoso, invencível e inigualável de Jesus. O povo de Deus diz amém. Amém, Senhor. Você pode sentar, meu amado, minha amada, no nome de Jesus. Que bom que estamos juntos. Vamos refletir sobre a palavra de Deus. Antes, porém, nós iremos orar pelas nossas crianças. Quero convidar nossos filhos e filhas para que venham aqui à frente. E nós iremos orar por essa turma tão especial, que tanto nos inspira. Hoje de manhã, meus irmãos, quando fui tocado com muita graça, eu quero aqui aproveitar esse momento para agradecer a nossa igreja, Igreja Batista Jardim Santíssimo, por tanta bondade, misericórdia, generosidade com as quais me tocaram. E duas questões que eu destacar aqui. Eu estava recebendo o amor da igreja, os presentes, nosso vice-presidente, Diácono Isaías, orando por mim. E meus irmãos, esse rapaz aqui, ele agarrou a minha perna e quase me derrubou. Eu falei, Senhor, se eu cair aqui, o que os irmãos vão pensar? O pastor está caindo no meio da oração. Isso não é bom não é bom sinal não. E esse rapaz quase me derrubou de manhã. Mas também, irmãos, eu quero destacar, porque assim, vocês foram profundamente generosos, eu fiquei até constrangido, e eu conversava hoje à tarde com o Diácono Luciano, eu falei, meu irmão, que assim, eu espero fazer por merecer tanta bondade, generosidade. Aqui um parêntese, meus irmãos, eu estou desde o sapato até o perfume novinho essa noite, só a jaqueta que é velha, só a jaqueta que é desde essa sessão. Aliás, a jaqueta foi a marca, né, de chegada aqui. E o Ministério com Crianças preparou aqui essa camisa. Eu queria mostrar para os irmãos, porque assim, é um presente que eu não tenho nem coragem de usar, porque é tão assim, é tão bonito. Algumas fotos aqui foram impressas com alguns cultos que nós oramos por eles, e aqui eles imprimiram a foto na camisa, né, Feliz Dia do Pastor, e aqui atrás alguns desenhos que eles fizeram, retratando como eles me veem. Então depois você pode dar uma olhadinha na forma como as crianças me veem. Alguns aqui foram até bondosos, me deram o cabelo de volta. Não sei se é implante, não sei se é pigmentação, enfim. Mas que bênção. Eu quero mais uma vez
agradecer a vocês, lindos e lindas, vocês são maravilhosos, viu? Nosso Ministério com Crianças e todos os ministérios da igreja, que foram tão abençoadores comigo nessa manhã. Eu estou ainda emocionado. E, assim, irmãos, eu quando fiz 1 ano de idade, isso em 1977, muito tempo, né? Faz as contas aí. Eu ganhei aqueles presentes, eu tinha 1 ano, ganhei os presentes. Aí, na época, qual era a moda? Bota os presentes na cama e tira a foto da criança na cama. Irmãos, eu fiquei com o pinto no lixo hoje. Fiz a mesma coisa de tarde, botei os presentes que vocês me deram e tirei foto hoje, na tarde, e botei no grupo lá. Muito obrigado, meus irmãos. As crianças já estão aqui ansiosas, não é isso? Querem ir para o espaço delas. Então nós iremos orar pelos nossos filhos e filhas. Quero que você erga as suas mãos nesse momento e nós iremos abençoar essa galera pequenina aqui, linda. Quero que vocês, meus lindos e lindas, fechem os olhos nesse momento. Nós iremos orar. Vamos falar com Deus? Pai amado, Deus bendito, nossas mãos estão erguidas e o nosso coração está muito aberto em direção aos nossos filhos e filhas. E nós pedimos, Senhor, abençoe essas crianças. Nessa noite, Deus, abençoe a nossa equipe do Ministério com Crianças, que irá ministrar ao coraçãozinho deles. Que eles sejam usados. Que, ó Pai, a Tua palavra hoje seja compartilhada de forma lúdica, própria, para que eles recebam a mensagem do Evangelho, recebam a boa semente e nunca se esqueçam do amor de Jesus por eles. Abençoe nossos filhos e filhas. Eu te peço, ó Pai, guarde essas crianças, para que, quando forem jovens, adultos, nunca se esqueçam do caminho de Jesus e sejam melhores discípulos do que nós somos hoje. Abençoe esta nova geração. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe. Cuidado, não corre. Já ia vender, Efraim. Já ia. Efraim fez um desenho para mim, irmão. Olha, fantástico. Está guardado, Efraim. Obrigado, viu? Louvado seja o Senhor. Bênçãos de Deus em nossas vidas. Nesse mês de junho, irmãos, nós temos pensado a nossa espiritualidade. Não é à toa que o Espírito Santo tem nos convidado à oração. Eu queria refletir com você sobre um texto que você, em alguns momentos, foi tocado por ele. Mas que nessa última semana, enquanto eu pensava nessa noite, esse texto voltou ao meu coração. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, a partir do versículo 1. Abra a sua Bíblia nessa noite. Jeremias, capítulo 18, a partir do versículo de número 1. Abra a sua Bíblia, ou acesse o texto em seu dispositivo eletrônico, e também a palavra será projetada aqui em nosso multimídia. Essa semana eu estava falando com o Denis e com a Larissa sobre nosso encontro de oração, e eu falei assim, será que na igreja tem a transparência para aquela canção? Transparência, irmãos, tempo do retroprojetor. Aí eu lembrei que não se fazem mais transparências. E que daqui a pouco, irmãos, nós teremos aqui um telão de LED. Amém? Amém, gente? Telão bonito, coisa boa. Para quê? Para a glória do Senhor. Sonhar com a gente mesmo, irmãos, porque nós somos homens e mulheres de fé. Jeremias, capítulo 18, a partir do versículo 1, o texto nos diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso segundo bem lhe pareceu. Versículo 5. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós
como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Só até aqui. Abençoa-nos, Pai, enquanto nos colocamos diante da Tua presença, da Tua palavra, quebrantados, contritos, dependentes, necessitados de Tua voz. Receba o nosso louvor nessa noite, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Em quais mãos está a tua vida? Quem tem o controle do fluxo da tua existência? Não existem mãos melhores para que nós estejamos entregues, rendidos, do que as mãos do Senhor. Eu proponho nessa noite uma reflexão que o seu ponto de partida é esta pergunta: em quais mãos está a tua vida? O texto de Jeremias, capítulo 18, nos traz e nos convida para alguns pensamentos que devem ser construídos enquanto nós nos dispomos a adorar o Senhor e caminhar com o Senhor. Jeremias é um dos profetas que é chamado para um ministério penoso, difícil, intenso. Um ministério que se dá em um período histórico pautado e tocado pelas consequências da desobediência, do abandono à palavra de Yahvé. O povo está em profundo sofrimento. E Jeremias é chamado, como alguns dos profetas desse momento, para trazer palavras contundentes, palavras que são não apenas um convite, mas uma convocação do Senhor para um verdadeiro arrependimento. E é interessante, meus irmãos, que é exemplo do que acontece com Jeremias, também com Oséias, com Ezequiel, a mensagem, o ofício profético no ambiente do Antigo Testamento. Deus usa alguns recursos didáticos com alguns de seus profetas que nos chamam a atenção. Por exemplo, Oséias falando sobre este amor insistente e sobre a prostituição espiritual que o povo de Deus havia praticado, o Senhor lhe dá uma ordem: encarne, ensene a minha palavra, trazendo para si uma mulher, para sua esposa, que outrora vivia em prostituições. Nós vemos, irmãos, estas ordens de Deus para que, por exemplo, Jeremias tome sobre si uma cinta e represente, então, a mensagem específica que Deus queria expor naquele momento para o seu povo. E aqui no capítulo 18, mais uma vez, o Senhor chama o seu profeta para uma aplicação muito prática. E eu quero nessa noite, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós estamos buscando um renovo da parte de Deus nesse mês de junho, sabe, se você não tem vindo, se você não consegue vir pela manhã, orar conosco, meus queridos, sabe, quem tem vindo tem recebido abundante graça. Deus tem sido muito bom para conosco neste mês de junho, que temos separado o tempo da escola bíblica, que está em recesso por conta da encomenda de um novo material. Nós temos feito como que uma escola de oração, sabe, manhãs de oração e manhãs com a palavra, e Deus tem sido muito bom. Chegando aqui hoje pela manhã e me unindo à igreja aqui presente, sabe, o Espírito de Deus muito presente e atuante em nosso meio. Fomos tocados com graça. Deus tem sido bom e eu creio em respostas, irmãos. Oramos por aquele mural das famílias que está lá atrás, e nós oramos por aquelas fotos que estão lá, e nós veremos milagres do Senhor e em breve ouviremos testemunhos. Eu creio em um Deus que ouve as orações do seu povo e um Deus que faz milagres. Eu creio em milagres.
Nós não somos movidos por milagres, nós não somos alimentados por milagres, mas nós cremos em milagres e o nosso Deus faz milagres, porque nós vivemos pela fé. E nós o adoramos e o servimos, não pelo que ele faz, mas por quem ele é. E Deus, como um pai amoroso que é, se agrada em abençoar seus filhos. Eu creio nisso, meus irmãos. E eu creio que você vai receber respostas. Nós temos orado nesse tempo para que respostas do Senhor sejam derramadas sobre o povo de Deus, sobre essa igreja. E ouça-me nessa noite. Em breve ouviremos testemunhos de milagres que Deus já está fazendo e vai fazer no meio do seu povo. Nós temos sido convidados nesse tempo para uma espiritualidade, para um concerto, para um renovo, para uma consagração pessoal. E aí então o texto de Jeremias 18 é muito relevante, porque esse povo que é chamado ao arrependimento, ele precisa ouvir a voz de Deus, mas ouvir a voz do Senhor através de seu profeta. Nós falamos um pouco hoje de manhã sobre o ministério pastoral, e no Novo Testamento, a profecia é muito mais aplicada como exposição da palavra, da verdade revelada e registrada. No Novo Testamento, profecia é proclamação, é o querusso, é o querigma, é a explanação da palavra revelada. Mas no Antigo Testamento, há muito mais esse caráter do ministério profético que vem a partir daquele ou daquela que ouve a voz de Yahvé, que é movido pelo Senhor e que de fato se torna voz de Deus, boca de Deus, para uma palavra específica para o seu povo. E aí então nós somos convidados a olhar para Jeremias. Deus fala ao seu coração, e eu gosto do início do capítulo 18 que diz: palavra do Senhor que veio a Jeremias. Deus falou ao coração do seu profeta, Deus falou ao coração do seu servo, e Deus disse: vá até a casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Nunca, meus irmãos, como em nosso tempo, nós necessitamos tanto de sermos orientados, sermos guiados, pautados pela palavra de Deus. Por isso a pergunta inicial para a reflexão nesta noite: em quais mãos está a sua vida? Porque aquelas mãos, ao dono daquelas mãos, que a sua vida está rendida, são as palavras deste alguém que vão orientar a tua existência. E meus queridos e minhas queridas, nós vivemos um tempo de grande correria. Nós vivemos um tempo de grande agitação. Nós vivemos um tempo, foi interessante a dinâmica proposta aqui nessa noite, para que nós cultuássemos a Deus e adorássemos a Deus, sem todo o nosso aparato, no escuro, em silêncio. Eu ainda não vivi aqui em Jardim Santíssimo algumas experiências que eu tive em Penha Circular, quando a luz acabava. E, meus irmãos, bastava ventar um pouco mais forte, ou então uma chuvinha mais agressiva, que de repente a luz piscava uma vez e voltava, piscava outra vez, e eu já sabia que na terceira vez ela ia embora e não ia voltar. E era batata, como diziam nossos avós. A luz ia embora. E aí, o culto acabou? Não. No escuro, sem instrumento, de repente com a luz de emergência ou a luz de velas, nós continuávamos adorando ao Senhor. É interessante, irmãos, que o nosso tempo nos conduz à necessidade de alguns elementos, de alguns aparatos. Chega um ponto que nós não conseguimos nem orar, aí estamos em casa e dizemos assim: eu vou atender ao convite do Espírito e eu vou orar. E o que se faz? Vou colocar uma musiquinha de fundo, para na musiquinha de fundo eu conseguir orar. Porque sem aquela musiquinha de fundo, para dar aquele clima, fazer aquela caminha, eu não consigo orar. Nós, irmãos, estamos condicionados, nessa sociedade que vivemos, ao barulho, ao som, ao movimento, à agitação. Imagine você, e talvez alguns irmãos aqui tenham
vivido um tempo de férias, um tempo de descanso, aí Deus concede a bênção de ir para um lugar mais calmo, ir para um lugar mais de interior. Eu me lembro alguns anos atrás, acho que em 2019, antes da pandemia explodir, eu e minha família fomos em Minas, fomos visitar uma família que fora membro da igreja de Penha Circular, foram minhas ovelhas lá ainda na Penha e tinham voltado para Minas e nós fomos visitar essa família. E visitamos alguns lugares calmíssimos em Minas Gerais. Eu descobri que eu nasci no lugar errado. Porque, meus irmãos, aquela quietude daqueles morros assim, aquela amplitude verde, eu falei, Senhor da glória, eu não sou carioca, eu sou um carioca paraguaio, irmãos. Eu sou um carioca paraguaio demais da conta. E eu me apaixonei por Minas Gerais, pelo interior, e em alguns lugares que nós fomos, não havia sinal de internet. E queridos, que libertação! E talvez você me ouça e diga, que desespero, como é que se vive hoje sem sinal de internet, sem Wi-Fi, como é que se vive? Meus irmãos, por que eu digo essas coisas aqui nesse momento? Porque nós vivemos um tempo no qual precisamos captar, perceber, ouvir o que Deus está falando aos nossos corações. O que traz vida para mim e para você é a palavra de Deus, é a orientação do Senhor, é o direcionamento do Senhor. O que traz fôlego para a nossa alma é nosso contato, nossa conexão com Deus. Quando nós, irmãos e irmãs, nos esvaziamos de Deus por conta da correria da vida, nós começamos a adoecer, porque as nossas emoções, porque a nossa natureza humana, ela nos puxa para baixo, nos afasta do Senhor, e Deus quer falar contigo diariamente, Deus quer falar conosco diariamente, Deus fala conosco diariamente, a igreja crê nisso, amém, irmãos? A grande questão é que nós nem sempre estamos com os ouvidos atentos e o coração aberto para perceber o que Deus está falando. E por isso, irmãos, na agitação da vida, nós caímos em ciladas, caímos em armadilhas, nós entramos por caminhos que Deus não mandou que nós entrássemos, nós entramos em alianças que Deus não planejou para nós. Nós enfraquecemos espiritualmente e cedemos a tentações que o Senhor queria nos livrar. Jeremias, para ouvir a voz de Deus, para receber a palavra do Senhor, ele teve que obedecer ao direcionamento. O Senhor falou com Jeremias, vá a um lugar específico. Onde, Senhor? No monte? Onde, Senhor? No outeiro? Onde, Senhor? Numa estrutura de templo? Não, eles estavam em uma terra estranha. Mas o Senhor disse, vá à casa do oleiro, porque eu vou falar com você lá. Deus não poderia falar com Jeremias onde ele estava? Poderia. Mas, irmãos e irmãs, em alguns momentos, para nós ouvirmos Deus e para recebermos o que Deus tem para nós, nós precisamos nos enquadrar, nos ajustar e nos colocar em um lugar de disponibilidade para o Senhor. A ordem de Deus foi, dispõe-te e desce à casa do oleiro. Por quê? Porque lá ouvirás as minhas palavras. Quero que você me ouça nessa noite. Só ouvimos a voz de Deus, irmãos. Só percebemos o que Deus está fazendo ou quer fazer em nossas vidas e através de nossas vidas, quando nossos ouvidos estão afinados com Ele e quando estamos disponíveis para ouvir a sua voz. Quando temos um coração rendido, um coração obediente, Deus nessa noite, Deus nesse tempo, está falando aos nossos corações. Meus irmãos, como foi dito aqui, nós oramos por uma igreja perseguida, nós somos a igreja livre. Nós vivemos em um país, irmãos, que é, sabe, um Brasil de Brasis. Uma extensão territorial, continental, dantesca. Tantas culturas em uma só terra.
E nós fomos abençoados por Deus de várias formas, e uma delas é essa possibilidade de cultuarmos, essa liberdade de consciência, liberdade de culto. Graças a Deus por isso. E meus irmãos e minhas irmãs, o que nós temos feito com toda essa liberdade? Nós precisamos aproveitar essa liberdade, porque, querido e querida, Deus quer falar com você. A cada dia, Deus nos envia palavras, mensagens de amor, sinais da sua graça, toques da sua graça. Mas às vezes, envolvidos com a correria do dia a dia, envolvidos com os problemas que nos cercam, envolvidos, meus irmãos, com todo o aparato, com todo o barulho que nos cerca, nós nos tornamos insensíveis para ouvir a voz de Deus. Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Em quais mãos a tua vida está depositada? Será que você ainda acha que o controle da tua vida está nas tuas mãos? Lê do engano. Lê do engano. Jeremias obedece, vai até a casa do oleiro. O Senhor mandou, eu obedeço. E chegou lá. E talvez tenha pensado, bom, estou aqui, Senhor, pode falar. E o Senhor em silêncio. Porque existe o segundo passo para que Jeremias ouça a palavra de Deus, que é a contemplação, que é a percepção daquilo que está acontecendo ao seu redor. E Jeremias começa a olhar o trabalho do oleiro que estava imerso, entregue em sua obra, girando a sua roda e moldando o vaso. E Jeremias ali olhando. Jeremias ali olhando. No meio do processo, o texto diz no versículo 4 que o vaso de barro praticamente pronto se estragou na mão do oleiro. E ele então tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. E é interessante que só nesse momento, Deus rompe o silêncio, e no versículo 5, nós lemos assim: então veio a mim a palavra do Senhor. E você me olha nessa noite, meu querido e minha querida, uma pergunta que emana de nossos corações nesta noite: o que podemos aprender e receber dessa passagem poderosa em prol da nossa espiritualidade, em prol do nosso crescimento, em prol, meus irmãos, de um retorno para a presença do Senhor, de um renovo de aliança, um caminho, quem sabe, de arrependimento e retorno, um conserto? O que podemos receber nesta noite? Algumas verdades Jeremias nos ensina. Se queremos ouvir Deus, precisamos nos colocar em uma posição de ouvintes, sedentos, dependentes e obedientes. Jeremias era um homem acostumado com o agir do Senhor. Mas no capítulo 18, Deus fala a Jeremias: sai daí, Jeremias, vai até a casa do oleiro, porque é lá que eu vou falar com você. Talvez nesta noite Deus esteja te orientando, desejando, requerendo da tua vida algumas posturas, alguns ajustes que representem a tua disponibilidade para ouvir Deus. Deus não fala com pessoas distraídas. Pessoas distraídas não conseguem perceber a voz do Senhor. Essa noite você ouve a minha voz e me percebe um pouco afônico por conta das mudanças climáticas. E ainda assim eu consigo falar com você em um tom audível, mas Deus não fala conosco, meus irmãos, em um tom como este. A voz de Deus é suave, a voz de Deus é soberana, a voz de Deus é poderosa. Em alguns momentos Deus sussurra
em nossos corações, nos chamando ao arrependimento, nos chamando à santidade, nos chamando à sua presença. Eu não sei, meu querido e minha querida, se você já teve a experiência de ser despertado pelo Senhor em plena madrugada. Coisa mais maravilhosa é quando você diz assim: Senhor, eu quero orar de madrugada, me acorde, por favor, Pai, me desperte. E você está dormindo, aquele sono gostoso, de repente você acorda. E você sabe que foi o Senhor que te acordou, que foi o Espírito Santo que te despertou, porque o Senhor tem prazer quando seus filhos entendem a necessidade que nós temos de uma íntima comunhão com Ele. Para ouvirmos Deus, meus irmãos, nós precisamos colocar nossas vidas em Sua presença e suplicarmos: Senhor, fale no meu coração, eu estou atento, eu estou disponível. Querido, querida, nesta noite, nós precisamos retirar de nossas vidas as interferências, aquilo que corta o sinal, aquilo que interrompe o sinal de nossa conexão com Deus. A cultura vigente, a sociedade na qual estamos vivendo, esse mundo tecnológico nos escravizou de tal forma, irmãos. A nossa agenda, talvez nesse momento eu esteja aqui trazendo a palavra de Deus e você aí sentado está pensando: meu Deus, que esse culto acabe logo, porque eu tenho tanta coisa para fazer em casa, porque amanhã eu tenho que acordar cedo, eu tenho que ir para o trabalho, eu tenho que resolver, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, 1000 coisas. Segunda-feira. Só que o Senhor chamou Jeremias e disse: Jeremias, sai um pouco da tua batida constante e venha para um lugar específico no qual e através do qual eu quero falar com você. Eu não estou falando para você, meu irmão e minha irmã, para faltar o trabalho amanhã. E talvez alguns pensem: ah, pastor, que pena, eu já estava planejando amanhã, sabe, apresentar aquele atestado médico santo. Eu sei que ninguém faz isso aqui, em nome de Jesus. Isso não fica bem, isso não é próprio daqueles que nasceram de novo. Eu não estou dizendo a você para faltar o teu trabalho amanhã, faltar a tua aula amanhã, não é isso. Até porque essa semana tem feriado. E Jesus, o povo está cansado, né? Feriado é sempre bom, né, meus irmãos? Ainda mais quando buscamos a Deus, estamos em Sua presença e em família. Mas o que eu estou dizendo para você é: Deus está te chamando para mais perto de si. Você precisa descer até a casa do oleiro. A casa do oleiro é um lugar simbólico. A casa do oleiro é um lugar onde o barro é moldado. E, meus irmãos, não importa quanto tempo nós tenhamos de vida cristã, não importa quanto tempo nós tenhamos de vivência na igreja, nós precisamos ser constantemente moldados pelo Senhor, orientados por Sua voz. Se quisermos manifestar a vida e a saúde do Espírito Santo em nossas vidas. Você quer ouvir Deus? Vá até a casa do oleiro. Você quer ouvir o Senhor? Se coloque em Sua presença. Deus só fala com gente atenta. Deus só fala com gente que pede: Senhor, fala comigo, que eu leia a Tua palavra e que meus olhos sejam descortinados. Deus fala com gente que anseia por Ele. Meu querido, meu irmão, minha irmã, que nessa noite, nesse tempo, o teu anseio seja pelo Senhor. E que Ele oriente a tua vida, porque muitas confusões que talvez hoje perturbem a tua alma, muitas inquietudes que talvez hoje afetem o teu coração, sejam fruto de um distanciamento não percebido de Deus. Ontem, eu e Samuel, nosso diácono, nós fizemos algumas visitas, e o Samuel estava com seu carro, me deu aquela carona abençoada, porque eu sou um pedestre incorrigível, e no rádio do Samuel estava tocando o quê, irmãos? Catedral. Os mais jovens dizem assim: o quê? É de comer isso? Catedral. Eu me lembrei da minha juventude, quando eu ia
tinha um clube na Pavuna, para todos da Pavuna, irmãos, que eu ia nesse clube assistir o show do Catedral, do Novo Som, coisa de velho. Enfim. E eu me lembrei de uma música do Catedral. Quanto mais a gente chega perto de Deus, a gente se conhece mais. Isso é verdade, queridos. E parafraseando o saudoso grupo Catedral, na voz do Kim, o vocalista, quanto mais a gente chega perto de Deus, a gente se conhece mais. Deus queria falar ao coração de Jeremias e Deus queria falar ao coração do povo, mas para ouvir Deus, Jeremias precisou aquietar sua alma, retirar elementos de interferência. Você precisa acalmar teu coração e se voltar para Deus. Dispõe-te, desce à casa do oleiro e lá ouvirás a minha palavra. Quando fazemos isto, irmãos, ouvimos Deus. Qual foi a última vez que você ouviu o Senhor? A voz de Deus sara o nosso coração. A voz de Deus faz cessar as nossas enfermidades psíquicas, emocionais. A voz de Deus nos traz direção. Talvez você tenha chegado nesse culto hoje se sentindo perdido, perdida. Você precisa ser orientado por Deus. Dê a sua mão ao Senhor. Ande de mãos dadas com Ele. Quem anda com Deus nunca está perdido. Quem anda com Deus não fica confuso. O salmista disse: olharam para Ele e foram iluminados. Seus rostos, suas faces não serão confundidas. Quanto mais nos distanciamos do Senhor, mais confusão, queridos. Mais angústia. A segunda verdade é que esse texto nos mostra que Jeremias teve que parar e contemplar. E contemplando o trabalho do oleiro, ele viu algo magnífico. O oleiro habilidoso em sua obra, moldou o vaso. E no meio de seu trabalho, o vaso desmanchou em suas mãos e aí Deus falou. Você está vendo, Jeremias? Será que eu não posso fazer com vocês, ó casa de Israel, como esse oleiro fez com esse vaso de barro? E o Senhor afirma: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Esta palavra foi para aquele povo e esta palavra é para nós. Porque o que esse texto nos ensina? Que Deus amado, nosso Deus, é o Deus que nos dá novas oportunidades, novos começos. Ainda que em algum momento, por conta de alguma circunstância, a vida tenha perdido sentido, nós tenhamos perdido o eixo existencial, espiritual, ainda que em algum momento a família tenha entrado em crise, e nós nos sentimos assim desmanchados, parece que tudo desmoronou. A imagem que Jeremias vê é de um vaso de barro pronto, que de repente desmorona. E meu irmão e minha irmã, quantas não são as vezes que nós também temos essa sensação, tudo está bem, tudo está fluindo bem, tudo está acontecendo bem, mas de repente as questões desmoronam diante de nós. E nós somos surpreendidos por problemas, somos surpreendidos por perdas, somos surpreendidos por momentos que aos nossos olhos parece que não tem jeito. O povo de Israel estava se sentindo assim: não tem jeito, não tem esperança para nós, o Senhor nos abandonou, o Senhor nos esqueceu. Mas Deus, falando a Jeremias e através de Jeremias, diz: eu não esqueci do meu povo. Assim como esse barro nas mãos do oleiro, assim é a casa de Israel, e eu posso fazê-la de novo. Meus irmãos, somente quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, Ele tem o poder para refazer a nossa vida. Eu me lembro do salmista: tu refazes a minha vida, Senhor. Estendes as tuas mãos e destrói os meus inimigos. Quando eu e você nos colocamos nas mãos de Deus, Ele refaz a nossa vida, Ele restaura a esperança, Ele restaura a alegria, Ele restaura a fé, Ele nos dá uma nova oportunidade e um novo dia. Mas para isso, precisamos ansiar
por sua presença. Precisamos, irmãos, nos colocar numa posição estratégica para ouvir a sua voz. E qual é a posição estratégica para ouvir a voz de Deus? Não tem muito a ver com uma coreografia externa. Deus só fala comigo se eu estiver de joelhos. Deus só fala comigo se eu estiver no meu quarto trancado. Deus só fala comigo se eu estiver num quintal, um descampado enorme, e então erguer minhas mãos e dizer, Senhor, fala comigo. Não tem muito a ver com postura externa, mas tem muito a ver com a disposição do coração. O que você deseja? O que de fato é importante para você? Porque, meus amados e minhas amadas, sejamos práticos, precisamos trabalhar, precisamos viver. As ferramentas tecnológicas estão diante de nós e é um caminho sem volta. É bênção. Sim, essa modernidade toda é bênção, mas elas não podem nos afastar do Senhor. O que fazemos, irmãos, em dias, por exemplo, de um feriadão? Não há problemas em, por exemplo, maratonarmos uma série. Não há problemas. Mas será que esta série vai nos afastar do Senhor? Não há problemas, meus irmãos, termos as mídias sociais, as redes sociais. A nossa igreja usa abundantemente as redes sociais e nós temos alcançado vidas através das redes sociais e temos que expandir, meus irmãos, expandir o negócio. Porque hoje a igreja, mais do que nunca, está multifacetada. A manifestação da igreja hoje é ampla. Nós já estamos falando de igreja no metaverso. Alguns pensam assim, o que é isso, pastor? Metaverso. Os mais jovens sabem o que é metaverso. Mas quem, como eu, fez 1 ano de idade em 77, não sabe o que é metaverso. É muito estranho para a gente. Mas já está acontecendo, irmãos. A última semana eu tive contato de uma empresa me oferecendo suporte para que a nossa igreja fosse estabelecida no metaverso. Eu falei, não, para com isso, você quer me derrubar? Eu tenho só 5 meses na igreja. Não, ainda não. Mas, meus irmãos, é um caminho sem volta. Mas que nada, meus queridos, o que você precisa guardar em teu coração é que nada pode te separar da percepção de que você precisa da presença de Deus e você precisa ouvir Deus a cada dia. Amém ou não, irmãos? E só ouvimos Deus quando nós estamos disponíveis. Dispõe-te e desce à casa do oleiro. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade é, Deus queria falar ao coração de Jeremias e Deus quer falar ao nosso coração. Que Ele é o Deus que não abre mão de nós. O Senhor não abre mão da igreja perseguida. Meus queridos, eu já tive notícias de comunidades de fé escondidas, comunidades subterrâneas, comunidades fugitivas, que em um momento, quando conseguiram levar a Bíblia até eles, de forma escondida do poder vigente, do poder estatal, e aquelas pessoas, pela primeira vez na vida, tiveram a Bíblia na mão, eles choraram e celebraram e se emocionaram e beijavam a Bíblia, porque pela primeira vez tinham nas mãos um exemplar da palavra de Deus. Já tive notícias, meus irmãos, de outras comunidades perseguidas que, por anos, compartilharam uma página. Pense nisso, você pega a sua Bíblia agora, arranca uma página. E só tem essa página para ler durante anos. Comunidades perseguidas que por anos foram sustentadas pelo Espírito Santo, lendo uma palavra, uma página, frente e verso, e de novo frente e verso, e Deus falando ao seu povo. Deus não abre mão da igreja perseguida, mas também Deus não abre mão da igreja distraída. E talvez, meus irmãos, nós, como igreja livre, estejamos distraídos. Distraídos, sonolentos, desatentos. Me lembro de um livro de Bill Hybels com o título Ocupado Demais para Deixar de Orar.
alguns dias, e eu sei que eu falo com pessoas assim, que chegam no final do dia e pensam, eu fui engolido. Eu não consegui fazer nem a metade do que eu queria fazer, do que eu precisava fazer, do que eu planejei fazer. Talvez eu fale nessa noite com pessoas ansiosas porque se sentem correndo atrás do vento. Correndo atrás da história, das resoluções. E meus irmãos, tudo isto acontece quando nós nos afastamos do Senhor e deixamos de ouvir sua voz e não somos mais orientados por Ele. Mas o texto nos mostra que assim como Deus não abriu mão do seu povo, Deus não abriu mão da casa de Israel, Deus não abriu mão da tua vida. Deus não abriu mão do teu coração. Deus se importa com os projetos que Ele tem para realizar através da tua vida. Deus sabe das suas necessidades, Deus sabe daquilo que você precisa para viver, para sustentar sua família, Deus sabe dos sonhos, os sonhos que Ele mesmo plantou em seu coração. Eu aprendi, meus irmãos, que alguns sonhos que nós trazemos no peito foram plantados por Deus aqui, tal qual Ele fez com José. E Deus sabe que você tem sonhos. Deus sabe que você tem projetos, mas meu querido e minha querida, nesta noite há um convite, há uma convocação santa do Espírito para que nós nos aconcheguemos de novo nas mãos poderosas de Deus. Porque estando nas mãos de Deus, essas mãos aqui são falhas, incapazes, mas as mãos de Deus são poderosas. E estando nas mãos de Deus, existem momentos que a gente desmonta. O que o Senhor faz? Ele nos faz de novo. O Senhor poderia muito bem pegar o barro, o oleiro poderia muito bem pegar aquele barro que desmanchou e jogar fora. Mas não, o oleiro usou a mesma matéria, o mesmo barro para fazer um novo vaso. No reino de Deus, queridos, nós não somos descartáveis. Você cantou aqui hoje sobre este ousado amor de Deus. Este amor que é intenso, este amor que é infalível. Há de verdade um amor poderoso de Deus pela tua vida. Eu não sei como você hoje, se comparado a um vaso, eu não sei como você está. Talvez eu fale com vasos aqui rachados. Talvez eu fale com vasos desmantelados, desmontados. Talvez eu fale aqui hoje com vasos que achem que Deus já abriu mão deles, já os abandonou. Não há mais utilidade para a minha vida. Mas isso é um grande engano. Alguns equívocos que Satanás planta em nossos corações. O Senhor falou com Jeremias, assim como o vaso na mão do oleiro não foi descartado, ao contrário, foi remodelado e restaurado. Assim eu posso fazer com a casa de Israel. E assim o Senhor pode fazer contigo, comigo nessa noite. Então somente precisamos do quê? Nos colocar em uma posição de filhos disponíveis, obedientes, atentos ao que o Senhor quer falar. Então somente basta, meus irmãos, que nós nos coloquemos em um lugar para perceber o que Deus está fazendo. A cada dia, Deus faz obras poderosas na tua casa, na tua família, no teu cotidiano. Alguns livramentos você nem percebe, outros Deus te mostra. Existem dias, irmãos, que através de uma criança nós ouvimos uma palavra restauradora e renovada vinda do trono de Deus.
Existem outros momentos que Deus envia pessoas para nos abraçar, para falar conosco. Através do que se resumia o labor, o ofício do oleiro, Deus falou com Jeremias. Deus a cada dia fala contigo. Esteja atento, fique atento à voz do Senhor. E se você esquecer tudo que eu falei aqui nessa noite, nós fomos trazidos a esse lugar de oração. Esse lugar é a casa do Pai. Essa casa é conhecida como casa de oração. Esse lugar pode ser chamado de Betesda, casa de misericórdia. Eu e você fomos trazidos aqui para que respondamos ao Espírito Santo. Em quais mãos a nossa vida está depositada? Se forem as tuas mãos, você não vai aguentar. É muito pesado. Se a tua vida não estiver nas mãos de Deus, vai desmantelar, vai desmanchar. Você precisa estar nas mãos do oleiro, para que Ele restaure a tua vida, o teu coração, a tua fé nessa noite. E você saia daqui restaurado, reconstruído. Porque o Senhor quer usar a tua vida. Porque a tua vida, meu querido e minha querida, é um presente que não pode ser desperdiçado. Eu te convido a ficar de pé nessa noite no lugar onde você está. Convido meus irmãos da música para que venham aqui à frente, nos ajudar na adoração. Convido para que você adore conosco nos próximos momentos e que você pense no que ouviu aqui hoje. E que o Espírito Santo trabalhe na tua vida na direção da restauração, da cura, da transformação que Ele quer fazer em você. Em quais mãos está a tua vida? A minha oração é para que a tua vida esteja nas mãos do Senhor. E eu encerro com a pergunta de Deus para Jeremias. Assim como o oleiro fez, como bem lhe pareceu, será que eu não posso fazer como bem lhe parecer com vocês, ó casa de Israel? Nós precisamos simplesmente nos render, nos colocar nas mãos dele, dependentes, para que ele faça em nós a obra que ele deseja realizar. Adoremos ao Senhor. Já não quero
orar com gente amada, que talvez hoje traga no peito um sentimento de cansaço, uma sensação de cansaço. Talvez o que vale no teu coração seja: eu estou me sentindo um pouco perdido. Talvez a impressão seja: estou cansado de ter a minha vida nas minhas mãos. Eu não estou dando conta. A palavra de Deus nessa noite é um convite para nós nos lançarmos nas mãos do Senhor, para que Ele tenha o poder, para que Ele tenha a autoridade de moldar a nossa vida e refazer a nossa vida, redirecionar algumas questões conforme lhe aprouver. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu queria te convidar nessa noite para que você tivesse uma atitude de quebrantamento, de busca ao Senhor, de rendição. Aí no lugar onde você está, meu querido, minha querida, a igreja está orando nesse instante. Aí onde você está, talvez você diga assim: Deus não falou comigo. Eu preciso ouvir essa voz a cada dia, a voz de Deus. Eu preciso me lançar nas mãos do Senhor para que Ele me molde, faça ajustes, me cure, repare aquilo que precisa ser reparado, apare as arestas. Aí onde você está, você vai orar. E você vai apenas ter uma ação. Você vai se unir a nós em oração, em um ato simbólico, apenas colocando a mão no altura do seu coração. E nesse ato, você vai dizer assim: Senhor, eu quero me colocar em tuas mãos. Como barro nas mãos do oleiro, eu quero me colocar em tuas mãos hoje. Algumas vidas preciosas estão tomando essa atitude. E talvez você diga assim: Deus sabe, Deus conhece meu coração, pastor. Mas diante de Deus, nós precisamos tomar algumas atitudes. Você não está fazendo isso para homem algum. Eu não vou te convidar para vir aqui à frente, porque esse convite é um convite que tem a ver com a tua espiritualidade, com a tua vida e com o teu futuro, com aquilo que você está fazendo com a tua vida. Deus quer fazer de você um vaso de honra. E o vaso de honra não é aquele que tem valor em si mesmo. O vaso de honra é aquele vaso de barro que sabe que as riquezas que habitam nele são as riquezas de Cristo Jesus, nosso Senhor. E talvez nessa noite você precise se lançar nas mãos de Deus, porque você se sente assim hoje. De alguma forma minha vida se deslanchou em algumas áreas. Estou confuso, perdido, cansado, cansada. Coloque-se hoje nas mãos de Deus. Deus quer guiar a tua vida. Deus quer te orientar. Deus quer te curar. Deus quer te abençoar. Ele já está fazendo isso nesse momento. Deus já está fazendo isso nesse momento. Senhor amado, Deus bendito, obrigado por essa noite. Obrigado por esse tempo que temos passado juntos, Senhor, e que o Teu Espírito Santo tem falado aos nossos corações. Junto com os meus irmãos, eu quero, Senhor, me lançar em Tuas mãos, para que Tu faças de mim, para que Tu faças de nós, como bem lhe aprouver. Nessa noite, Pai, tire do coração do meu irmão o cansaço, tire, Senhor, do coração da minha irmã esse sentimento de estar perdido, confuso. Tire
Tire, Senhor, do coração do teu povo esse cansaço, esse esgotamento, essa distração que a vida nos trouxe, Senhor, a ponto de não termos tempo para nós mesmos. Que a gente entenda, Senhor, que a vida é para ser desfrutada, vivida e não perdida, desperdiçada. E quando estamos em tuas mãos, ainda que desmanchemos, nos desmantelemos, o Senhor nos faz de novo, porque o Senhor não abre mão de nós. Pai, toma o teu povo aqui nessa noite. Meus irmãos e minhas irmãs, gente linda, gente amada, gente preciosa, que todos sejamos hoje como vasos na mão do oleiro, remodelados, curados, refeitos, para a glória do nome de Jesus. Receba a oração que nesse momento fazemos e a adoração que nesse momento te oferecemos. Em nome de Jesus. E a família de Deus diz amém. E amém. Louvado seja o Senhor. Antes de se sentar, dá aquela olhadinha para o lado. Diga assim: meu irmão, esteja nas mãos de Deus. Fala isso com ele, com ela. Depois se sente. Em nome de Jesus. Final de culto, final de domingo. A voz já está em 20%. Mas, meus irmãos, alguns avisos, alguns lembretes breves que estão diante de nós. E alguns aí projetados. Esse aí me deu até água na boca agora. Senhor Jesus. Se você, como eu, gosta de comer e comer bem, dia 26 de julho, almoço promovido pelo nosso Ministério de Culto, tendo em vista, meus irmãos, investimento do transbordar desse ano. Então, já faça sua reserva. Os grupos da nossa igreja estão aí, uma listagem com a quantidade de quentinhas que você já está encomendando. E, meu querido, minha querida, faça a sua encomenda, participe desse almoço, leve sua quentinha para casa. Aí é um dia estratégico para chamar a sua sogra para almoçar na sua casa. Você vai levar uma quentinha gostosa para ela, para o seu cunhado, aquele concunhado, não é isso? Vai levar na sua casa e vai almoçar, e você ainda vai abençoar o transbordar desse ano. Meus irmãos, vamos nos envolver, porque nós estamos muito juntos, unidos em um projeto do Reino de Deus. E como eu tenho dito para os irmãos, cada ação que nós realizamos aqui é uma ação em prol de salvação de vidas. E o transbordar será mais uma ação dessa, da Igreja Batista Jardim Santíssimo, para glorificarmos o nome de Jesus e ganharmos vidas. Porque nós somos uma igreja unida. Amém, irmãos? E precisamos do teu suporte. Então almoce, comente seu almoço. No dia 26 você vai comer bem. 2 vezes. Por quê? Você vai comer bem e vai abençoar a obra do Senhor. Procure em nossos grupos a listagem e coloque lá a sua encomenda em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com você nesse final de culto e eu quero fazer 2 convites a você. Quarta-feira, temos nos encontrado aqui e tem sido um tempo de bênção, de oração, de aprendizado. Eu sei, irmãos, que está frio. Eu sei, meus irmãos, que alguns dias a vida é muito corrida, mas agende no seu coração, agende com o Espírito Santo de estar conosco na próxima quarta-feira para orar e louvar ao Senhor. 1h30 apenas no meio da semana. Nós precisamos recarregar as baterias. Próxima quarta-feira eu espero por você. Eu tenho fé que você vai voltar. Em nome de Jesus. Será que é arriscado eu perguntar assim? Eu posso ouvir o teu amém? Amém. Glória a Deus.
Meu querido, minha querida, antes que a voz vá embora, que o Senhor te conceda uma semana linda, uma semana com a sua família, uma semana de trabalhos e realizações, uma semana de cumprimento da missão, uma semana nas mãos do oleiro, guiados e guiadas pelo Espírito Santo. Amém? Abençoe, Senhor, o teu povo nesta noite. Obrigado, Senhor, por esse domingo que vivemos. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo em nosso meio e em nossas vidas. Agora, Pai, leva-nos em paz, de volta aos nossos lares, guardados, protegidos e abençoados. E nessa noite eu clamo para que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces e eternas consolações e a comunhão do Espírito Santo sejam abundantes sobre todo o povo de Deus aqui reunido e sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra. Que os santos de Deus digam amém e amém. Deus te abençoe.